Você já parou para pensar como era viver na época dos primeiros cristãos, quando o movimento de Jesus ainda estava se espalhando pelas cidades do Império Romano? Imagine uma comunidade simples, reunida em uma casa, compartilhando pão, orando, juntos encorajando uns aos outros em meio a perseguições. E de repente, no meio daquele grupo, um homem se levanta. Ele não levanta a voz para dar opinião ou apenas para ensinar. Ele carrega algo diferente. Ele começa a falar com uma convicção que silencia a sala. Uma grande fome está para vir sobre toda a terra. Esse homem era Ágabo, um profeta da igreja primitiva. E não estamos falando de um boato ou previsão baseada em sinais econômicos. Ele estava falando movido por uma revelação divina, algo que impactaria não só aquela comunidade, mas várias regiões. Ágabo aparece pela primeira vez no livro de Atos, capítulo 11, em um momento crítico. A igreja estava crescendo, espalhando-se de Jerusalém para Antioquia, para Chipre, para a Ásia Menor, e enfrentando não apenas a oposição das autoridades, mas também os desafios de sustentar comunidades pequenas e vulneráveis. Quando Ágabo profetiza sobre a fome, ele não está apenas anunciando uma tragédia, ele está chamando o povo para a ação. O mais impressionante é como a igreja responde. Os discípulos imediatamente decidem enviar ajuda para os irmãos da Judéia, cada um contribuindo conforme suas possibilidades. Essa reação nos mostra que a profecia não era apenas uma palavra jogada ao vento, mas um alerta que gerava mobilização, generosidade e unidade. Quem era esse homem, Ágabo? Embora a Bíblia não conte muitos detalhes sobre sua vida, ele claramente tinha reconhecimento e autoridade no meio cristão. Ele surge novamente em Atos 21 anos depois, encontrando-se com Paulo em Cesareia. Mais uma vez, Ágabo não apenas traz uma mensagem vaga. Ele pega o cinto de Paulo, amarra suas próprias mãos e pés, e profetiza que Paulo será preso pelos judeus e entregue aos gentios. Imagine a cena. Não é apenas uma palavra, mas uma encenação dramática, um ato profético que faz todos ao redor segurarem a respiração. E novamente, a intenção não era semear medo, mas preparar os irmãos e o próprio Paulo para o que estava por vir. A coragem de Ágabo em falar abertamente sobre coisas tão difíceis revela o peso de seu ministério. Ele não falava para agradar, ele falava para alinhar a igreja ao propósito de Deus. A presença de profetas como Ágabo nos primeiros anos da igreja revela algo fascinante. O ministério profético não era algo esotérico, separado da vida prática. Ele estava profundamente conectado com as necessidades, com os desafios e com a direção que Deus estava dando à sua comunidade. As profecias fortaleciam a fé, direcionavam as decisões e muitas vezes evitavam tragédias maiores. No caso da fome, os cristãos puderam se preparar a acumular recursos e socorrer os irmãos em dificuldade. No caso de Paulo, a palavra profética não impediu seu sofrimento, mas o ajudou a enfrentar seu destino com firmeza e confiança. Quando olhamos para a história da igreja primitiva, percebemos que o ministério profético tinha algumas características marcantes. Ele vinha acompanhado de humildade, de serviço, de um coração voltado para a edificação da comunidade. Não era um dom usado para exaltação pessoal, para criar fama ou influência. E isso nos confronta hoje, num tempo em que muitas vezes buscamos sinais e palavras proféticas, mais por curiosidade ou espetáculo, do que por verdadeiro alinhamento com a vontade de Deus. Os profetas da igreja primitiva nos lembram que ouvir a voz de Deus é algo que exige responsabilidade, obediência e, acima de tudo, amor ao próximo. O que também chama a atenção é que a igreja não rejeitava a palavra profética, mas também não a recebia de forma cega. Eles discerniam, testavam, e quando percebiam que vinha de Deus, agiam com sabedoria. Esse equilíbrio entre zelo espiritual e maturidade prática foi uma das marcas que fizeram a igreja sobreviver a tempos de intensa perseguição e incerteza. Quando Ágabo falou, a igreja discerniu e agiu. Quando ele advertiu Paulo, o apóstolo recebeu a palavra, mas entendeu que seu chamado era maior do que sua segurança pessoal. Isso mostra que a profecia não controlava as pessoas, mas as chamava.
a um alinhamento mais profundo com o propósito de Deus. Hoje, muitos se perguntam: ainda existem profetas como Ágabo? O ministério profético continua relevante? Essa é uma reflexão importante porque, embora o contexto histórico tenha mudado, o coração humano e os desafios espirituais continuam os mesmos. Precisamos sim de vozes que nos chamem à preparação, à responsabilidade, à unidade e ao serviço. E, acima de tudo, precisamos entender que a profecia, no coração do Evangelho, nunca foi sobre prever datas ou satisfazer curiosidade, mas sobre transformar corações e preparar a igreja para ser luz no meio das trevas. Se você ficou até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos vamos mergulhar ainda mais fundo na história fascinante da igreja primitiva e nos personagens que marcaram a fé cristã. Compartilha esse vídeo com alguém que ama estudar a Bíblia ou que se interessa pelo tema e comenta aqui embaixo: você acredita que Deus ainda fala hoje por meio de profetas? Eu vou ler todos os comentários e responder vocês. Até o próximo vídeo.